Olá, queridos alunos do sexto ano /9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à transmissão da sétima aula da disciplina de História. E hoje nós falaremos dos assuntos abordados durante o segundo bimestre do ano letivo de 2020. Falaremos sobre o Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Falaremos sobre a Mesopotâmia e o Egito Antigo, destacando os principais acontecimentos históricos que se difundiram nessas regiões, nesses locais, e que marcam e caracterizam tais acontecimentos históricos que se desenvolveram ao longo do tempo. Bem, nesse primeiro momento nós vamos falar um pouco sobre o território brasileiro, as características de cunho organizacional e natural na região do Brasil antes da chegada da caravana de Pedro Álvares Cabral. É importante nós termos como referência que a ocupação do território brasileiro pela civilização europeia portuguesa ocorreu no ano de 1500, final do século XV e transposição para o início do século XVI. É importante reiterarmos que antes da chegada dos conquistadores europeus portugueses ao território brasileiro, havia aqui nessa região uma infinidade de povos que se destacavam pela grande diversidade étnica e até mesmo linguística existente na região. Dentre tais características, podemos destacar as 218 etnias aproximadamente que ocupavam essa região, que ocupavam o território brasileiro e proferiam aproximadamente 218 dialetos, ou seja, línguas diferentes. O que agrega a característica cultural do território brasileiro uma forte diversidade, ok? Tanto de línguas como de costumes, cultura de uma forma em geral. É importante nós destacarmos ainda que esses povos que aqui habitavam, caracterizados ou chamados até mesmo pelos portugueses de índios, eles tinham uma maneira bem peculiar de sobrevivência. Os relatos históricos nos apontam que esses indivíduos viviam da caça, da pesca e da coleta, ok? Interferindo minimamente no meio ambiente, ok? Daí nós caracterizamos o modo de vida desses indivíduos como um modo de subsistência. O que seria esse modo de subsistência? Quando um grupo populacional, uma comunidade, ela retira da natureza apenas o básico e o necessário à sua sobrevivência. Então é importante nós lembrarmos que essas comunidades que viviam no território brasileiro, essas comunidades nativas, caracterizadas como índios, ok? Elas tinham uma forma de vida, ok? E de subsistência que agregava todos os elementos naturais presentes na região ao seu dia a dia, com o intuito de favorecer a sobrevivência desses indivíduos. Então, essa maneira, ela era uma maneira bem peculiar e diferente, claro, da que vai ser inserida, modo de vida, que vai ser inserido no território brasileiro a partir de 1500, com a chegada dos conquistadores europeus, portugueses mais precisamente, que foi a primeira civilização a ocupar o território brasileiro e a difundir nessa região a inserção do sistema político-administrativo europeu e uma série de outras mudanças decorrentes na região, no território brasileiro. É importante lembrarmos que essas 18 etnias aproximadamente catalogadas que viviam no território brasileiro tiveram uma forte influência para a composição cultural da civilização brasileira, tanto antes como pós chegada das civilizações europeias nessa região. Então, com a chegada dos colonizadores a partir de 1500, houve ali uma grande diversidade cultural e, ao mesmo tempo, um entrelaçamento de culturas
que acabou gerando novos costumes, acabou resultando em novas formas de vida, em novas formas de sobrevivência. Em seguida, é importante também falarmos um pouco sobre Mesopotâmia. O que seria a Mesopotâmia, então? Mesopotâmia, como já falamos, inclusive em algumas outras transmissões, significa terra entre rios. Mesopotâmia é uma porção territorial que está localizada no Oriente Médio, banhada pelos rios Tigre e Eufrates. Segundo os relatos históricos, a região da Mesopotâmia foi ocupada há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Olha só, gente, que interessante. Há quanto tempo a região da Mesopotâmia foi ocupada? E vale ainda lembrar que a região da Mesopotâmia ela foi ocupada por uma grande diversidade de povos, de culturas e etnias, obviamente. E essa grande diversidade de povos que ocuparam a região da Mesopotâmia acabaram difundindo nesse território uma forma organizacional, sociopolítica, produtiva e econômica, obviamente, bem peculiar a esses grupos populacionais ou a essa civilização mesopotâmica que se forma na região do Oriente Médio. É importante nós levarmos em consideração ainda que a região da Mesopotâmia foi amplamente habitada por esses grupos populacionais, tendo em vista que a Mesopotâmia era banhada por rios, e esses rios, obviamente, ofereciam condições naturais que favoreceriam o cultivo de alimentos, ok? Inclusive a criação de animais, o desenvolvimento da agricultura e até mesmo da pecuária, o cultivo de alimentos e até mesmo a criação de animais que subsidiariam esses povos que ora estavam migrando para a região da Mesopotâmia e conseguiriam manter ali o seu sustento, dinamizar o seu modo de vida e, consequentemente, constituir as bases e alicerces de uma sociedade bem definida e que acabou, inclusive, se tornando referência para as demais civilizações e grupos populacionais contemporâneos que foram se constituindo ao longo do tempo. É importante reiterarmos que as principais cidades-estados, ou seja, com uma estrutura bem definida, sociopolítica e economicamente definidas, foram as cidades de Nippur, Lagask, Uruk e Ur, ok? Então essas foram as principais cidades mesopotâmicas e que contribuíram fortemente para o desenvolvimento populacional tanto da civilização como um todo, como até mesmo a origem e formação de civilizações ou grupos menores de indivíduos que também ocuparam essa região da Mesopotâmia. Ok? Então, as cidades-estados elas tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento da Mesopotâmia, terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates, que na antiguidade se destacou fortemente pela ampla diversidade cultural que ocupou essa região, que dinamizou a formação populacional e civilizatória nessa região. Por fim, vamos falar de Egito Antigo, o Egito na Antiguidade. É importante nós lembrarmos que o Egito ele é uma importante referência, uma região, melhor dizendo, com importante referência de cunho sociopolítico, econômico e cultural para as civilizações contemporâneas atuais. Muitos dos costumes que desenvolvemos hoje são provenientes da antiguidade, mais precisamente do Egito, ok? Então, muitos costumes e até mesmo práticas foram sendo aperfeiçoadas na antiguidade no Egito e acabaram se tornando referência para as nossas vivências atuais até mesmo. É importante lembrarmos que o Egito é uma região que fortemente banhada pelo Rio Nilo. Inclusive, o Egito é considerado a dádiva do Rio Nilo e que se desenvolveu ao longo de muito tempo, a partir de práticas produtivas e até mesmo da pecuária,
ok? Do cultivo de alimentos e da criação de animais, que acabaram impulsionando a ocupação da região do Egito e todos os beneficiamentos que foram também propiciados pelo famoso Rio Nilo. Então não é por acaso que o Egito é considerado a dádiva do Rio Nilo, uma região que teve o seu desenvolvimento fortemente vinculado a todos os recursos hídricos fornecidos por esse importante rio que banhava essa região do Egito mais precisamente. É importante nós lembrarmos ainda que os egípcios eles foram responsáveis pelo desenvolvimento de diversas técnicas, ok? Inclusive também foram os responsáveis pelo desenvolvimento de técnicas na astronomia, na matemática, na arquitetura e até mesmo na medicina. É importante também reiterarmos que as pirâmides do Egito são consideradas hoje uma das 7 maravilhas do mundo contemporâneo, do mundo atual, ok? Então, daí nós termos essa referência de que o Egito ele foi uma das principais regiões do mundo e que se desenvolveu a partir do aperfeiçoamento de técnicas essas utilizadas amplamente pelos grupos populacionais que ocuparam aquela região na antiguidade e costumes esses que foram passados de pai para filhos, de geração em geração, e que acabaram chegando até mesmo às convivências contemporâneas atuais, ok? Então é importante nós entendermos toda essa contribuição da civilização egípcia para costumes que desenvolvemos atualmente. Parte deles surgiu na antiguidade, na região do Egito Antigo, graças também aos recursos naturais oferecidos pelo Rio Nilo, que banhava esse território e que acabou contribuindo para o desenvolvimento amplo na irrigação do solo e, consequentemente, a produção agrícola e até mesmo a criação de animais. Então, a agropecuária ela se desenvolve com ampla força, com ampla grandiosidade na antiguidade, e isso contribuiu fortemente para o desenvolvimento local daqueles grupos populacionais, mas principalmente para as civilizações que viriam a suceder à civilização egípcia. Espero que todos tenham compreendido as dicas importantes sobre o Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Na nossa próxima transmissão, nós teremos aí referências ao exercício de revisão que está sendo encaminhado a vocês, para que vocês possam estar colocando em prática todo o conhecimento adquirido dentre os assuntos que foram trabalhados no segundo bimestre do ano letivo de 2020. É importante reiterar a leitura do material, da apostila, da disciplina de História, ok? O material didático, é fundamental essa leitura, junto a todas as características que estamos abordando na nossa aula. Não esqueça de dar um joinha no nosso vídeo, para que eu possa acompanhar e verificar quem está aí tendo acesso ao vídeo e podendo fazer essa interligação. Deixe também o seu comentário, deixe o seu joinha e deixe o seu comentário, que nós estaremos aqui. Até logo, gente. Até a nossa próxima transmissão. Tchau, tchau.